Olá, friends! E hoje eu vou responder todas as dúvidas e perguntas de vocês sobre a Air Fryer. Eu recebo diariamente uma chuva de perguntas de vocês desde que eu comecei a fazer receitas para Air Fryer mais de 5 anos atrás. E geralmente tem algumas perguntas que são bem comuns, se repetem muito. Então eu até perguntei para vocês nas redes sociais quais eram também as principais dúvidas de vocês e cruzei com essas dúvidas que eu já vejo e sempre respondo vocês nas redes sociais e no blog e também aqui no canal. E hoje eu vou responder essas principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes e que também são as dúvidas da maioria das pessoas antes, durante e depois de adquirir uma Air Fryer. Então vamos lá. Eu já vou ficar aqui com o celular na mão, porque todas as perguntinhas estão aqui, conforme eu for respondendo também. Se vocês tiverem também alguma dúvida além do que eu estou falando aqui, vocês podem perguntar aqui embaixo, ou também podem me perguntar nas redes sociais ou lá nos blogs. Aliás, se você não me segue nas redes sociais, já está aparecendo aqui do lado, siga-me lá nas redes sociais. E lembrando que as dúvidas e perguntas frequentes que eu estou respondendo aqui é sobre usabilidade, funcionamento, etc. Se você tem algum problema, defeito, ou precisa de uma ajuda com assistência técnica, aqui não é o lugar, eu não dou assistência técnica, então você tem que ir atrás do seu fabricante, no saque, na assistência técnica, para resolver esse seu problema, esse seu defeito, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta, e o que mais as pessoas me perguntam é necessário pré-aquecer a Air Fryer antes de utilizar? A resposta é sim. Como que você vai... Por que isso é importante? Porque quando você vai fritar alguma coisa... Vamos supor, quando você fritava, por exemplo, no óleo, ou para você que ainda não tem air fryer, quando você vai fritar alguma coisa no fogão mesmo, em óleo, você frita com a panela fria, você frita com o óleo frio, e se você for fazer um grelhado ou algo assado no forno, você também usa o forno ou a frigideira fria? Não, você sempre aquece antes para que você tenha um resultado melhor no seu alimento, certo? A mesma coisa aqui na Air Fryer. Você sempre vai pré-aquecer antes da Air Fryer. E já aproveitando e emendando uma pergunta na outra, a outra pergunta que também sempre vem muito é: como eu faço o pré-aquecimento da Air Fryer? O pré-aquecimento é super simples, tá? Você vai ver a receita que você vai fazer e você vai pré-aquecer, você vai ligar a sua Air Fryer na temperatura que você for utilizar na sua receita por até 5 minutos. De 3 a 5 minutos. 5 minutos é o pré-aquecimento ideal, tá bom? Então, aqui vamos supor que eu tenho uma receita lá que ela pede 180 graus, né? Eu vou fazer um preparo, uma receita que leva, sei lá, 15 minutos, 180 graus na Air Fryer. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em 180 graus e vou pré-aquecer aqui a minha Air Fryer por 3 a 5 minutos. Simples assim. Depois disso, eu já posso colocar o alimento dentro e continuar com o preparo normalmente. E se você for repetir, continuar usando ela várias vezes seguidamente, como ela já está quente, você não precisa continuar pré-aquecendo, porque ela já vai estar aquecida. Próxima pergunta. Posso retirar a cesta da Air Fryer para verificar como estão os alimentos durante o preparo ou funcionamento? Sim, sempre, quantas vezes você quiser. Então muita gente tem medo, acha que a Air Fryer vai explodir, que vai acontecer um acidente, alguma coisa do tipo, se abrir a Air Fryer para olhar o alimento. Não tem problema, tá? Você pode, tô fritando aqui de repente uma carne, tô fritando um salgadinho, batata, alguma coisa. Pode vir aqui, abre, olha. Você pode inclusive virar os alimentos normalmente, pode agitar quando for uma batatinha ou algo de repente mais assim, granuloso e tal. Coloca novamente a Air Fryer e continua o preparo. E, seguindo aqui também nessa pergunta, uma outra pergunta que sempre me fazem é: a Air Fryer desliga sozinha quando eu retiro a cesta? Sim e não. Porque antigamente 90% das Air Fryers tinham um sistema que fica aqui no fundinho, que é um botãozinho que fica no fundo, e quando você aperta essa gaveta aqui, ele aperta esse botão, que é um sistema de desligamento e ligamento automatizado, né? Entre aspas. Então, quando você retirava a cesta aqui da Air Fryer, ela parava de funcionar, mas não eram todas as Air Fryers, eram a maioria. Com o passar do tempo, esse sisteminha percebeu-se que ele não era necessário, tá? Ele não tinha nenhum perigo se não tivesse, e também muitas vezes alguns problemas que as pessoas tinham
botãozinho, era justamente porque fechavam com muita força essa gaveta e acabava danificando com o tempo esse mecanismo, esse botãozinho, e às vezes por causa disso a pessoa tinha que levar a air fryer na assistência, alguma coisa do tipo e tal. Bom, mas sem falar de defeitos. Por causa disso, este sistema foi sendo retirado. Então hoje é o contrário, a maioria das air fryers não tem esse sistema, ela não desliga quando você retira a cesta, ela não para de funcionar, de girar e soltar o ar quente. É perigoso? Não, não é perigoso, não tem problema nenhum, tá? Até porque o tempo que você retira geralmente para olhar o seu alimento, virar, agitar a cesta, é segundos. Então você vai fazer isso, retirar e colocar novamente. Se a sua air fryer tem esse sistema, também não tem problema nenhum. Não quer dizer que ela vai dar problema, não quer dizer nada disso. As coisas vão sendo aprimoradas. Mas, na verdade, esse sistema já não é mais necessário. As empresas notaram, os fabricantes notaram que isso não era uma coisa que era assim, indispensável. Então foi retirado do produto, tá? Vamos ver aqui. Posso zerar o timer manualmente da minha air fryer ou aumentar o tempo enquanto ela está funcionando? Sim, quantas vezes você quiser também. Por quê? De repente você programou aqui, 15 minutos. E aí você está preparando o alimento, está olhando e você viu que ele ficou pronto antes desse tempo. Você não precisa deixar a air fryer funcionando aqui ou tirar a tomada para que o timer chegue até o final. Você pode vir aqui e girar esse timer no sentido contrário, no sentido anti-horário, e ele vai zerar e você pode, a air fryer vai estar desligado e você pode terminar o preparo do seu alimento sem problema algum. Pode fazer isso quantas vezes quiser. E todas as air fryers têm essa função, tá? Algumas pessoas às vezes têm dificuldade, porque quando a sua air fryer é nova, geralmente o giro desse botão é mais rígido, ele tá mais firme, então a pessoa tem uma certa dificuldade em voltar no sentido contrário. Não tem problema nenhum. Conforme você for utilizando a sua air fryer com o tempo, esse giro vai ficando mais amaciado e você não vai ter dificuldades em fazer isso, tá? Ele vai ficar o equivalente ao giro normal de programar o tempo. Pode fazer isso sem problema algum na sua air fryer. Vamos lá, próxima dúvida e perguntinha de vocês é: posso forrar a cesta da air fryer com papel alumínio, papel manteiga ou outra coisa? E já emendando também na pergunta, posso forrar aqui, tem uma outra pergunta, né? Posso forrar a cesta para não sujar? Bom, vamos à primeira pergunta. Pode forrar a cesta da air fryer? Pra quem não sabe, a cesta da air fryer é isso aqui, ó. Tá? Isso é a cesta, que ela é toda furadinha. Essa cesta aqui, você pode forrar? Poder, você pode, mas só é recomendado que você forre quando é algo realmente necessário. Se vocês me acompanham já aqui no blog há muito tempo, vocês já devem ter percebido que, assim, de 1000 receitas, uma eu dou alguma recomendação de forrar aqui. Por exemplo, vai fazer uns chips de provolone que eu ensino lá no blog. Aí você forra, por quê? Porque o provolone é um queijo, ele vai acabar descendo pelos buraquinhos. Você vai fazer cookies. Cookies também, os cookies, como eles são mais amanteigados, geralmente eles descem um pouco. Então você pode forrar, por exemplo, com um papel manteiga. Mas muita gente quer forrar a cesta por pura preguiça mesmo, tá, gente, de limpar. E a limpeza da air fryer é muito simples, não tem segredo. Aliás, se você não sabe como limpar a sua air fryer, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino todas as dicas para você fazer a limpeza da sua air fryer sem mistério, sem segredo, rapidamente. E também tem pessoas que, além de forrar a cesta, forram também aqui a cuba da air fryer, que é onde cai a gordura, falando que facilita também a limpeza. Não, gente, faz uma lambança. E qual que é o problema de você forrar sempre? Vai danificar a sua air fryer? Vai estragar? Não. Vai prejudicar o desempenho e a usabilidade, tá? Por quê? Porque quando você tem essa air fryer, ela tem os furinhos, certo? Se você forra, o ar não vai passar pelos furinhos. Aí tem gente que fala, mas eu faço uns furinhos no papel alumínio. Mesmo assim, não é a mesma coisa. Você prejudica o quê? A circulação e a aerodinâmica do ar quente que passa aqui por todos os buraquinhos, por cima, por baixo, pelos lados. E o tempo de preparo do seu alimento vai ser muito maior. Então, às vezes, um alimento que você prepara em 10 minutos vai levar 15. Um alimento que você prepara em 25, às vezes vai levar 40. Por quê? Porque você está forrando e por mais que você faça furinhos e tudo, vai demorar muito mais. E tem um outro problema também. Ele não vai fritar por igual. Então, por exemplo, se você for fazer aqui um filé de peixe, um frango frito, alguma coisa, e você forrar esse fundo aqui da cesta da sua air fryer, você vai perceber que não vai cozinhar tão bem do lado de baixo. E você vai ter que virar mais vezes durante o preparo para poder dourar também melhor, para dourar também nas laterais. Você não vai ter um resultado tão bom e tão eficiente. Então, o que adianta você ter uma boa air fryer
e você ficar forrando. Outra coisa também que muita gente fala, ah, Maurício, mas a minha não é antiaderente, porque como vocês estão vendo, as minhas airfryers são todas antiaderentes, porque são da Mondial, e todas da Mondial são antiaderentes, são muito fáceis de limpar, tá? E aí muita gente fala assim, ah, mas a minha não é antiaderente como a sua, é de gradinha, aquelas gradinhas de metal. O material daquelas gradinhas, geralmente, é ferro, é aço, ou é alumínio, eles grudam. Então se você forra também com alumínio, alumínio também gruda, papel alumínio gruda, tá? Papel alumínio não é algo antiaderente. Então se você está forrando para que não grude, você está fazendo errado, porque a gradinha já é de metal. O papel alumínio é um metal. Você vai forrar com algo que vai grudar e não vai ajudar em nada, vai continuar grudando, tá certo? Então o ideal é não forrar. E se a sua não for antiaderente como a minha, como você faz? Você pré-aquece bem, besunta com um pouco de óleo ou azeite que vai dar uma amenizada. Mas quer uma dica? Compra uma antiaderente porque é a melhor coisa da vida, tá? E tem gente também que fala assim, ah, eu vou forrar para o antiaderente durar mais. Mas se você está forrando para o antiaderente durar mais, o que adianta ele durar mais se você não está usufruindo da usabilidade do antiaderente, que é justamente ele não grudar e a limpeza ser mais fácil? Deu pra entender? Então não tem muita lógica, né? E claro, também tem algumas airfryers que são pretas, mas que não são antiaderentes, que é apenas um esmaltado e tudo gruda. Então vale a mesma regra da gradinha, tá bom? Vamos à próxima pergunta aqui. A próxima pergunta que eu recebi aqui é: posso utilizar aqueles saquinhos que vêm com um tempero preparado para assar frango e preparar da mesma maneira na air fryer e assar na air fryer? Não, porque o que acontece? O tempero daquele saquinho você pode utilizar, uma opção sua, tá bom? Você vai usar o tempero no seu frango normal e vai colocar aqui na air fryer. O saquinho, não, porque aquele saquinho ele é feito para assar no forno. Por quê? Porque o forno demora muito. Então quando você utiliza aquele saquinho, você acaba otimizando e você leva menos tempo para ter o seu frango pronto, legumes, tudo que você estiver assando, e também ele não deixa ressecar nem nada. Aqui na air fryer isso não é necessário, porque o preparo é rápido. Então o alimento ele vai ficar no ponto, vai ficar suculento, vai ficar douradinho, muito mais rápido, 1/4 do tempo do que você leva para fazer num forno, por exemplo, um frango frito, um frango assado, alguma coisa do gênero. Então, por isso, não é necessário utilizar esse saquinho, tá? E outro detalhe, muitas vezes se você utilizar esse saquinho, você vai demorar mais tempo na air fryer do que se você utilizar a air fryer sem o saquinho, ainda corre o risco dele encostar na resistência de cima e acabar estourando, tá bom? Então, não utilize o saquinho, não é necessário. Posso preparar alimentos congelados na air fryer? Pode sim, mas tem alimentos que não é legal preparar congelado, então você tem que prestar atenção. Por exemplo, nuggets, batata frita, essas coisas, você pode. Posso colocar um frango, por exemplo? Posso colocar um peixe? Pode, sem problema nenhum. Uma linguiça? Pode também, pode colocar congelado direto. Ele vai levar um pouco mais de tempo para ficar pronto. Mas se você colocar, por exemplo, um bife, um filé, uma carne vermelha, não é o ideal, porque carnes vermelhas você nunca pode preparar congelado, tá? Você vai perder toda a suculência, toda a qualidade da carne, vai ficar uma coisa horrível. Então, eu não recomendo. Mas aquelas coisas que geralmente você frita, salgadinhos, nuggets, batata, frango, etc., linguiça, que você já até faz, às vezes, no fogão normal congelado, você pode preparar também direto aqui na air fryer. E até algumas coisas que eu ensino, sei lá, petit gâteau, às vezes eu ensino lá na receita como fazer também ele direto congelado. Pode ser também. Qual a diferença da air fryer comum, essa aqui de botãozinho, para a digital? A diferença é uma só, os botões, tá? Então é a única diferença, é esse painel aqui dos botões. São os botões onde você controla, né? Melhor, é pior? Não, são iguais, é a mesma coisa, funcionam do mesmo jeito. A diferença são os controles. Se você prefere 2 botões simples para temperatura e tempo, ótimo. Se você prefere mais funções pré-definidas, você pode usar digital, mas o funcionamento e a qualidade é a mesma, tá? Posso usar um recipiente, assadeira ou refratário na air fryer? Pode sim, para os preparos que são adequados, por exemplo, um bolo, uma torta, um empadão ou algo que tenha molho. Para os preparos normais, frituras, etc., não é necessário, você faz direto na cesta. Aliás, tem um vídeo aqui no canal também que eu indico todos os tipos de utensílio. Eu mostro todos os recipientes e utensílios que eu tenho e que podem ser utilizados para preparos na air fryer e como você pode utilizar cada um deles, cada um dos materiais que você pode usar na sua air fryer, como e quando utilizar, tá? Então dá uma olhada também, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo também na descrição. Vamos ver aqui, próxima pergunta. Os alimentos na air fryer demoram para ficar pronto?
Isso é muito relativo, gente. Por quê? Um alimento vai demorar mais ou menos tempo de acordo com vários fatores. Por exemplo, se a sua air fryer é grande ou é pequena, se você colocou pouco ou muito daquela quantidade do ingrediente e que tipo de ingrediente. Por exemplo, vamos supor, se eu colocar aqui nessa air fryer de 5 litros 6 coxas de frango, ela vai ficar pronta num tempo X. Se eu colocar numa air fryer pequena, a menor que existe, eles vão acabar ficando um pouquinho por cima do outro. Vai demorar um pouquinho mais. Se eu colocar esse frango em temperatura ambiente ou resfriado, vai demorar um tempo. Se eu colocar ele gelado ou congelado, vai ser outro tempo. Deu pra entender? O tamanho das coxas são maiores, o tamanho das coxas são menores. Então essas variações influenciam. Outra coisa que influencia também é a qualidade da energia da sua casa, tá? Se você tem tomadas antigas, ou sua casa é antiga, a sua rede é antiga, aonde você mora, essa eletricidade, essa rede energética aí é muito velha, acaba com que isso diminui a potência também durante o preparo e leva mais tempo, tá? E a mesma coisa quando a sua rede é nova, quando as suas tomadas são novas e são boas, você vai ter um preparo bem mais rápido. Próxima perguntinha. Posso usar air fryer sem a cesta? Nananina, não pode. Muita gente quer utilizar aqui, ó, tirar essa cesta ou a redonda, tanto faz o tamanho da sua air fryer, tá, gente? Tô exemplificando nesse modelo aqui, mas pode ser qualquer modelo, serve as mesmas informações. Então muita gente quer utilizar assim. Qual que é o problema? Olha só, tá vendo isso daqui? Que é onde encaixa o cabo? Quando você colocar aqui, o que vai acontecer? Vai ficar soltando ar quente por aqui. Outro detalhe, cadê o cabo para você tirar? Quando você for pegar, esse aqui vai estar extremamente quente e você pode se queimar, pode causar um acidente. E já teve seguidor meu que perguntou, falou, mas vou usar mesmo assim. A pessoa foi usar, na hora de pegar estava quente, derrubou, quebrou vários ossinhos do pé. Então é muito perigoso, além de que o ar quente escapa e você vai demorar muito para ter o preparo. Aqui você não tem como escorrer a gordura, não tem como o ar também entrar por baixo do alimento. Deu para entender? Então não vale a pena usar a sua air fryer sem a cesta. Próxima perguntinha. A air fryer gasta muita energia? Então, aí eu vou entrar naquele mesmo assunto que eu falei agora há pouco. Consumo energético é muito pessoal, porque se eu uso a minha air fryer, sei lá, uma vez no dia por 10 minutos, certo? Eu vou ter um consumo energético. Se eu uso todas as refeições e de repente por mais tempo, 20, 25, 30 minutos, eu vou ter um consumo maior. Se eu uso todos os dias, deu para entender? Eu, por exemplo, que eu utilizo todas as refeições, todos os dias, ainda gravo vídeo, testo a receita o tempo todo, às vezes coloco 2 air fryers funcionando, o meu consumo vai ser diferente, cada pessoa tem um consumo. E o muito ou pouco é muito relativo também. Por quê? Como vocês sabem, há diversas tabelas de cobrança de energia, de estado para estado, cidade para cidade, e até de acordo com o que você consumiu. Em alguns lugares, por exemplo aqui em São Paulo, depois que você passa de um X quilowatts que você gastou durante o mês, a sua alíquota de imposto já é outra, tá? Você já paga uma taxa maior, imposto maior, então consequentemente você vai achar que você está pagando mais por aquela energia. Se você quiser calcular, você vai olhar qual que é o consumo da sua air fryer em quilowatts-hora, verifica quanto você usa por dia, quanto você usa no mês e calcula, depois você olha na sua conta quanto custa o quilowatt e aí você vai saber quanto você gastou. Só que tem uma coisa muito importante que você tem que pôr nessa conta aí, a sua economia com outras coisas, como tempo, praticidade, saúde, óleo, que também é caro, a limpeza também, que você tem todo aquele trabalho de limpar as panelas, sugar um sabão, etc. Então você tem que colocar isso na ponta do lápis também. E olha, gente, vale muito a pena. Eu vou falar pra vocês. Essa conta sempre vale a pena, você vai ver, tá? Dá para fazer empanados na air fryer? Sim, inclusive eu ensino vários aqui no canal e no blog, vários tipos de receitas, tá? Então dá uma olhada aqui que eu ensino várias dicas, inclusive eu ensino uma farinha especial que é própria para você fazer os empanados na air fryer e vai dar um resultado incrível nos seus empanados. Existe air fryer falsa e verdadeira?
Não, não existe nada disso, gente. Isso aí é marketing de algumas marcas que inventam essa bobagem pra enganar vocês. Não existe isso, não tem como, tá? São marcas. Então aqui a minha Monge, eu tenho outra marca, etc, etc. Cada marca tem a sua air fryer, mas todas são air fryers, tá? Então não precisa se preocupar. Todas que são realmente air fryer, eu falo o tipo de aparelho eletrodoméstico, que é uma fritadeira que não utiliza óleo, tá bom? Posso deixar a minha air fryer ligada direto na tomada? Pode, sem problema algum, gente. Pode deixar sempre ela ali na tomada, até porque ela está desligada, ela só vai funcionar quando você programar ela para que funcione, tá bom? E a última dúvida é, posso preparar alimentos diferentes ao mesmo tempo na air fryer? Sim, com certeza vocês podem, tá? Então eu posso de repente colocar aqui metade da cesta da minha air fryer com um alimento, com outro, 4 alimentos, 5 alimentos, misturar alimento, como você quiser, não tem problema algum. Por que não poderia? Não tem problema algum, você pode colocar. Bom, essas foram as principais dúvidas de vocês a respeito da air fryer que eu recebi. Eu selecionei as principais. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem também acessar o blog, que lá eu fiz um post de dicas e perguntas frequentes sobre air fryer, que tem mais algumas dúvidas. Tem vídeos aqui no canal também onde eu falo sobre o uso, sobre limpezas, como programar air fryer, e diferenciais, etc, que vocês também podem verificar. E fora isso, se vocês tiverem mais alguma outra dúvida assim de usabilidade, que tenham medo, receio, alguma coisa, vocês podem perguntar aqui nesse vídeo. Manda aí a sua pergunta pra mim, tá? E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Manda aí nos comentários qual que é a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida fora essa que eu comentei aqui. Aproveite bastante a sua air fryer, espero que eu tenha ajudado você que não tem air fryer ainda, ou que acabou de comprar, ou que já tem ainda assim tinha essas dúvidas. E até a próxima!